Olá, bom dia. Nesse papo de direito civil de hoje, nós vamos abordar um assunto muito importante que são os direitos da propriedade. Também nós vamos fazer algumas classificações da propriedade, segundo a ótica de alguns doutrinadores, e vamos enfatizar alguns aspectos, principalmente a uso capião e o registro da propriedade. Então são assuntos que estão disciplinados aí no Código Civil Brasileiro do artigo 1225 até o 1247. Inicialmente, é muito importante a gente estabelecer uma diferença. Propriedade é diferente de posse, que a gente já abordou em outro momento. A propriedade é uma situação que, segundo o artigo 1228 do Código Civil Brasileiro, ela confere ao proprietário o que a gente chama de direitos plenos. Então, a gente fala popularmente que o proprietário tem um direito de grude. Ele pode gozar, reivindicar, usar e dispor do bem, diferentemente do possuidor, que não pode dispor do bem. E outra, até a ação, quando, por exemplo, um possuidor tem usurpado o direito de posse, ele entra com a ação possessória, que faz parte daqueles procedimentos especiais. Diferentemente, o proprietário que tem um direito de propriedade usurpado, ele vai entrar com uma ação reivindicatória para reaver a propriedade dele. E essa ação ela é uma prerrogativa específica do proprietário. Ou seja, somente o proprietário tem a legitimidade ativa de propor a ação contra quem indevidamente está detendo essa propriedade, que a gente diz que tem legitimidade passiva, nesse caso desse tipo de ação. Vamos ver agora algumas classificações da propriedade. A partir do conceito do que é disposto no artigo 1231 do Código Civil, que diz que a propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário, nós podemos dividir aí as espécies de propriedade em plena e limitada. Então veja bem, a propriedade plena é aquela que a gente já definiu, quando o proprietário tem todas as prerrogativas lá do grude, né, que a gente acabou de falar. A limitada é quando ele cede parte desses poderes a uma outra pessoa. Por exemplo, alguém que detém uma propriedade, mas cedeu o direito de usufruto dela a um terceiro. Ela tem a propriedade, mas essa propriedade é limitada. Uma outra forma de classificação diz respeito à perpetuidade do domínio dessa propriedade. A gente diz que a propriedade é perpétua quando é aquela normal, a pessoa tem o direito de propriedade enquanto ela tiver interesse de ter esse direito de propriedade. Ela vai ser dona proprietária até quando ela quiser. Mas existe ainda um outro tipo de propriedade que é a resolúvel. É aquela que tem um prazo definido. Ela não é perpétua. Por exemplo, o fideicomisso, que é uma disposição testamentária em que se atribui a um herdeiro um ônus de, a partir, por exemplo, de um certo prazo, ele transmitir a propriedade a uma terceira pessoa. Então, ela tem digamos assim, uma cláusula resolutiva de prazo. É isso que se extrai dos artigos 1359 e 1360 do Código Civil Brasileiro. Vamos tratar também de algumas restrições ao direito de propriedade. Existe a propriedade, mesmo quando a gente diz que ela é plena, na realidade existem algumas formas de restrições que podem ser voluntárias ou impostas por lei. Então veja bem, a restrição voluntária da propriedade é quando o próprio proprietário, por vontade própria, ele coloca ali algumas formas restritivas. Por exemplo, cláusula de inalienabilidade, quando o proprietário coloca uma condição, por exemplo, de que um herdeiro não possa vender, alienar aquela propriedade. Cláusula de incomunicabilidade, para, por exemplo, impedir que essa propriedade se comunique com, por exemplo, o cônjuge, no caso do herdeiro, se casar. E também cláusula de impenhorabilidade, ou seja, que aquela propriedade, por exemplo, herdada em testamento, não possa ser colocada sob penhor. E as restrições legais é quando essa condição ela advém da própria lei. Por exemplo, o artigo 1230 prevê que a propriedade do solo ela não atinge minas, jazidas. Por exemplo, se você achar petróleo numa propriedade sua, o petróleo não pertence a você, ele vai pertencer ao Estado. Ou se você achar uma mina de ouro, por exemplo, da mesma forma, o espaço aéreo. Então, existem vários códigos, né? O Código Florestal, o Código de Mineração,
e algumas condições que o próprio Código Civil impõe restrições a esse direito de propriedade. É mais fácil de entender porque é quando a lei segrega uma parte dessa propriedade em relação ao seu proprietário. Uma outra questão importante da gente discutir é acerca da descoberta. Então veja bem, o artigo 1233 do Código Civil disciplina que quem quer que ache coisa alheia perdida há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Então veja que dispositivo curioso. A gente tem um ditado popular que achado não é roubado. Porém, o Código Civil brasileiro disciplina algo diferente. Quem quer que encontre uma coisa tem a obrigação de restituí-la ao seu legítimo dono. E o que ele ganha com isso? 5% do valor do bem encontrado, é o que a lei diz aí. E outra coisa, se o dono não for identificado, você tem que devolver para o Estado, para a autoridade tentar encontrar esse dono. Se decorridos 60 dias não for encontrado, o Estado passa a ser dono daquele objeto para aliená-lo ou dar a ele a melhor destinação possível. É o que está lá no artigo 1237 do Código Civil. Agora nós vamos tratar de um capítulo importante que é da aquisição da propriedade imóvel, começando pela uso capião, que está disciplinada lá no artigo 1238 e seguintes, principalmente até o 1244. Mas antes de tudo, vamos entender o que é uso capião. Uso capião, a gente diz de um direito que se adquire ante a inércia do proprietário de um imóvel ocupado após um certo lapso de tempo, que para a gente, digamos assim, leigo, de uma forma geral, pensa que são 15 anos, mas na realidade a lei disciplina vários prazos diferentes que a gente vai detalhar aqui. Então é um instrumento que transforma um possuidor num proprietário, atendido aí a alguns pré-requisitos e pressupostos da lei. Então vamos começar aqui, artigo 1238, diz que aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade independentemente de título e boa-fé, podendo requerer o juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Daqui a gente pode extrair alguns conceitos importantes. Então, antes da gente avançar nos nossos estudos, vamos frisar o seguinte. A uso capião tem como fundamentos, 3 fundamentos. A negligência do proprietário, a ausência da função social da propriedade e a inércia desse proprietário. E tem também 3 requisitos. Primeiro, a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini. Então veja bem, a posse tem que ser mansa, pacífica, não pode ser, por exemplo, uma posse precária, aquela posse que nasce justa e no decurso aí do tempo fica injusta, ela não habilita a uso capião. Segundo, tem que ter um lapso temporal, decurso de 15 anos, numa situação normal, ou 10 se ele estabelecer aquela moradia habitual dele. E terceiro, precisa de uma sentença judicial para aquisição da condição de proprietário para que ele possa fazer o registro no cartório de registro de títulos, certo? E a partir daí também a gente começa a distinguir alguns tipos de uso capião. O primeiro tipo é a uso capião extraordinária. É essa que a gente acabou de comentar do artigo 1238. Mas tem também a uso capião ordinária, que está lá no artigo 1242, que diz que adquire a propriedade do imóvel aquele que por 10 anos teve posse contínua e incontestada com justo título e boa-fé. E que o parágrafo único diz que esse prazo pode se reduzir para 5 anos se o imóvel for adquirido onerosamente, com base em registro de título cancelado posteriormente, desde que nele se estabeleça moradia ou realizado investimento de caráter social. Então esse aí já é um outro tipo de uso capião que já tem como requisitos, de forma diferente do extraordinário, a posse mansa, pacífica e interrupta com animus domini, da mesma forma, e o decurso de prazo é menor, 10 anos ou 5 anos, de acordo com o que a gente acabou de ler. E precisa também de uma sentença judicial declaratória do domínio da propriedade, né, para que ele possa fazer o registro desse imóvel. Existe também a uso capião especial rural e a uso capião especial urbana. Vamos começar pela urbana, que está
ela está prevista lá no artigo 183 da Constituição Federal, que prevê que aquele que possuir um imóvel urbano com área de até 250 metros quadrados por mais de 5 anos ininterruptamente, sem oposição para a moradia de sua família, adquire a propriedade desde que não tenha outro imóvel. Então, isso aí, ipsis literis, foi transcrito para o artigo 1240 do Código Civil. E tem também a usucapião especial rural, que está também prevista no artigo 191 da Constituição Federal e foi transcrita aqui também da mesma forma para o artigo 1239 do Código Civil, que reza o seguinte: aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano possua como sua por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Então tem também os requisitos de não ter outro imóvel de sua propriedade, o prazo de 5 anos e um imóvel, no caso aqui, de até 50 hectares. Temos ainda a usucapião especial urbano coletivo, que foi trazida pela Lei 10.257 e que diz o seguinte: os núcleos urbanos informais usados por mais de 5 anos, dividido em lotes de até 250 metros quadrados, são suscetíveis de usucapião urbano coletivo, desde que não tenham outro imóvel rural ou urbano. Como a gente falou, foi instituído aí pela Lei 10.257. Então a gente percebe que essas usucapiões especiais urbano e rural, elas são parecidas. E tem ainda uma figura mais recente, que é a usucapião familiar, conhecida como promoradia. Ela foi instituída pela Lei 12.424 e está no artigo 1240-A, que diz o seguinte: aquele que exercer por 2 anos ininterrupto e sem oposição posse direta com exclusividade sobre o imóvel urbano até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheira que abandonou o lar, utilizando-o para a sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio legal, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, veja bem, isso aí é aquela situação, isso regulariza aquela situação de quando um casal só tinha um imóvel e um abandonou o lar. A partir de 2 anos, aquele que permaneceu no imóvel adquire o direito de propriedade do imóvel. E não acabou não, ainda tem mais a usucapião especial indígena, que foi instituída pelo artigo 33 da Lei 6.001 de 73, que diz que todo índio que utilizar uma área menor ou igual que 50 hectares por mais de 10 anos, também adquire-lhe a propriedade. Então veja bem, acerca da usucapião, a gente viu aí diversos tipos e diversos prazos, e é muito importante a gente tornar a frisar. Existe como pressupostos da usucapião a coisa hábil, por exemplo, porque a usucapião não incide sobre, por exemplo, o imóvel do incapaz, contra cônjuges, também não é passível de usucapião terrenos públicos, né? Então a coisa tem que ser hábil. Digamos assim, usucapionável, se é que existe essa palavra. Tem que a posse ser mansa, pacífica, contínua e justa, repetindo, a posse precária, por exemplo, não dá direito ao usucapião. Precisa de um tempo hábil, que é aquele prazo previsto em lei, que a gente viu que varia de 15 anos na usucapião extraordinária, até 2 anos no caso da usucapião familiar de promoradia. Precisa ter a declaração, a sentença declaratória do juiz, que vai constituir o título hábil para ser registrado no cartório de registro de imóveis. E tem aqueles pressupostos especiais que são o justo título e a boa-fé. E por falar em registro imóvel, vamos tratar agora do registro do título. A aquisição pelo registro de título, ela é prevista no Código Civil a partir do artigo 1245. O artigo 1245 diz o seguinte: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo de registro de imóveis. Então, antes de mais nada, precisa a gente frisar que o parágrafo 1º do artigo 1245 prevê que, enquanto não registrar o título translativo, o alienante, veja bem, aqui é o alienante, continua a ser havido como dono do imóvel.
É aquela máxima que os cartórios usam para oferir cada vez mais lucro, porque esse processo é caríssimo, de quem não registra não é dono. E o parágrafo 2º do mesmo artigo diz que enquanto não se promover por meio da ação própria uma decretação de invalidade de registro e respectivo cancelamento, o adquirente, nesse caso é o adquirente, continua havido como dono do imóvel. Toda essa burocracia cartorial, que a gente chama de cartorialismo brasileiro, aí, que é o termo que a gente vê por aí, ele é legal, ele é legalizado pela Lei 6.015 de 73, que é a Lei dos Registros, que normatiza todas essas questões relativas aos diversos tipos de cartórios. Com relação à eficácia do registro do título, o artigo 1246 do Código Civil prevê o seguinte: o registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. Então a propriedade ela se considera adquirida na data da apresentação do título do registro, ainda que entre esse protocolo e o registro efetivo decorra bastante tempo. O artigo 1247 prevê que se o registro não exprimir a verdade, o interessado pode requerer anulação ou retificação. E o parágrafo único prevê que, cancelado o registro, o proprietário pode reivindicar o imóvel independente de boa-fé e existência de títulos de terceiros. Então, veja bem, destes artigos a gente precisa entender que o registro ele tem presunção de veracidade. Ele não é uma verdade absoluta, mas ele tem presunção de veracidade. E desses artigos também a gente extrai aí os princípios que regem o registro de título de imóveis. Esses princípios são basicamente 5. Primeiro, a publicidade. O registro ele visa tornar pública, conhecida a propriedade. Segundo, a legalidade, que diz respeito ao direito do proprietário de ter legalizado a sua propriedade, porque o registro só se efetua, em tese, se não houver irregularidades. Terceiro, o princípio da força probante, pelo qual presume-se pertencer o direito real à pessoa em nome de quem está feito o registro. Também está relacionado aí com o princípio da veracidade, né? O quarto é o princípio da continuidade, pelo qual só se admite como alienante aquele que figure como proprietário do registro do imóvel. É por isso que mesmo que a gente tenha a escritura de um imóvel, a gente só consegue passá-lo adiante, escriturar para um terceiro, digamos assim, se a gente fizer realmente o registro. E o quinto é o princípio da territorialidade, que o registro só pode ser feito na comarca do imóvel. É outro aspecto daquela questão que eu já comentei do cartorialismo brasileiro, a burocracia. A gente até pode fazer a escritura de um imóvel num outro município, é comum aqui a gente escriturar imóvel nesses cartórios de cidades menores, que é mais fácil, mas ele só pode ser registrado no cartório de registro de títulos da comarca que o imóvel esteja localizado. E para finalizar nosso estudo, vamos só conceituar aí 3 termos que a gente usou muito aqui nesse nosso estudo, que são a matrícula, o registro e a averbação. A matrícula do imóvel é aquele ato obrigatório que tem que ser feito antes do primeiro registro. Lançou o loteamento, estabelecer ali os lotes, né, legalizadinho, tudo certinho. Então, antes de fazer o primeiro registro, tem que fazer a matrícula de cada um dos lotes, né, para que seja feito ali o registro do seu primeiro proprietário. Então, digamos assim, ele é a certidão de nascimento, o número de batismo ali, como metaforicamente a gente pode entender, daquele imóvel. O registro ele é um ato que sucede à matrícula, ele é sucessivo à matrícula ali, ele efetiva a transferência para o proprietário. O número do registro ele pode variar, cada vez que vende um terreno ele muda o número do registro, mas o número da matrícula é mantido. Então a gente vê aí, cada vez que faz uma escritura, ele vai um registro com um número sucessivo aí. E o terceiro termo é a averbação. A averbação é qualquer anotação feita no registro do imóvel. Por exemplo, você construiu uma casa, você tem que averbar aquela construção lá no registro do imóvel, para que ela fique legalizada. Então é isso. Com esses
estudos nossos, a gente acrescenta aí um pouco de conhecimento ao direito da propriedade. Esperamos ter elucidado algumas dúvidas. Abraço, fiquem bem.